Bom dia. Um feliz sábado a todos. Que igreja linda, viu? Estou falando de vocês, viu, gente? Povo bonito. A igreja em si está perfeita, mas vocês estão bonitos. Um colorido lindo, maravilhoso. Amém? Agora deu certo, né, irmãozinho? Alguns dias a gente vem tentando marcar para estar aqui e não dá certo, não dava certo, mas deu. Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. A maioria dos que estão aqui eu conheço, mas a maioria também me conhece, né? Tem alguém que não me conhece para eu ter que me apresentar? Tem um rapazinho que não me conhece não, ó. Né? Se conhecimento dessa eleição garantida, eu era eleito, mas não é só isso não. Eu sou Gil da Barraca, para quem não conhece, não é muita coisa não, mas é esse aqui, viu? Amém? Irmão Miguel, eu não vou falar o nome de todos, porque senão o tempo não permite. Eu pedi permissão ao ancião para gravar essa mensagem, para a gente colocar no canal BG Gospel CG. Esse é um canal que a gente tem no YouTube, e lá tem reflexões e sermões, e estudo bíblico. Inclusive teve alguém que se batizou aqui, que estudou através dos estudos que está nesse canal, Ouvindo a Voz de Deus, do nosso irmão Jamie, né? Ele estudou através do canal. Então, se inscreva no canal. Se você gostar da mensagem, compartilha. Se não gostar, compartilhe do mesmo jeito. Pode ser que não fale com você, mas fale com alguém, né, irmã Francilei? E o Galego, tu tá bem? Amém. E assim, e se você quiser dar estudo a alguém que está longe de você, pega o link e manda para a pessoa. E aí as dúvidas a pessoa vai tirando com você. Mas é muito bom. O intuito desse canal não é ganhar dinheiro, não. Se um dia render algum dinheiro, é todo voltado para a obra. É pregar o evangelho. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, não é isso? E por isso, nós criamos esse canal com o intuito de pregar o evangelho do Senhor. Amém? Há quem duvide, mas fazer o quê, né? Eu não posso provar, entrar na mente da pessoa e dizer qual é a minha real intenção. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Ainda há pouco eu estava conversando com a nossa irmã Kelly, né? Diz que é a esposa de Joserão. Quem é Joserão aqui? Esse rapaz bonito aí, é? Rapaz, imagina que esse filho bonito não vai vir. A moça é linda, o rapaz é um gatão. Vai vir umas crianças lindas para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E ela diz que é adventista de berço, mas estava tremendo. Eu digo, isso é bom, irmão. Isso é bom. Porque quando a gente vem ao púlpito tremendo, a gente está dizendo para o Espírito Santo que nós não somos nada, que Ele é tudo. Que nós precisamos da presença dEle para fazer tudo. Quando você vem aqui cheio de si, com muita confiança, autoconfiante, né, Jason? Lasca a boca. Dá errado, né, irmão Miguel? Dá errado, pode ter certeza. Então, que nessa manhã, o Gil da Barraca possa depender 100% do Espírito Santo. E você que vai ouvir também. Porque não é só o pregador que tem que ser tocado pelo Espírito Santo, não, viu? Tu tá bom, abençoado? Tu já é batizado? Louvado seja Deus, viu? Amém. Não é só o pregador, não. Porque se o pregador procura a presença do Espírito Santo, mas você não se consagra a Deus, não adiantou nada. É meio que pregar para esse banco. Aliás, ainda é pior. Porque alguma palavra que vai ser para a edificação da sua vida, vai ser o contrário, vai ser como maldição. Aquele pregador metido da besta, está falando ali, será que ele vive o que prega? Não importa, não é da tua conta se eu não vivo o que eu prego. Eu vou pregar a palavra de Deus. Não olha para o pregador, não, pelo amor de Deus. Olha para a palavra de Deus, porque todos nós somos falhos. Não fique medindo a sua vida pela minha nem pela de ninguém, meça por Cristo, amém? Pois é, aqui a autoridade aqui nessa manhã é Deus, eu sou tão pecador quanto você, amém? Algumas pessoas não gostam muito de me chamar para pregar não, mas é poucas. Ah, irmão, você pega pesado. Eu digo, me mostra uma mensagem dos servos do Senhor que foi levinha, só uma. Porque infelizmente os dias que estamos vivendo, o povo está precisando não é de alisamento não é de massagem não, é de sacudidura, para cair as impurezas. Mas de nada adianta se eu também não estiver me sacudindo todo dia. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia. Tem alguém que nos visita aqui que ainda não é batizado na igreja adventista? Que está nos dando a honra da sua presença? Tem, eu quero conhecer. Tem alguém? Tem uma abençoada ali, seja bem-vinda, minha irmã. Tem mais alguém ou está com vergonha? Se eu disser que ganhou um iPhone, aparece?
Não aparece não, ainda bem. Que eu também não tenho iPhone para dar. Seja bem-vindo, essa casa é sua, viu? Tá bom? Todos aqui são seus irmãos em Cristo, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Eu perguntei ao irmão Samuel, eu não costumo fazer isso não, mas eu vou perguntar qual é o tema que ele quer que eu pregue lá. Ele disse, liberdade religiosa. Eu digo, hã? Parece fácil, né? Tenta pregar. É difícil, porque é como pisar em casca de ovos. É você que vai ficar com liberdade religiosa, é? Não, isso profecia é liberdade religiosa? Pronto. É difícil porque dá vontade de falar o que a gente pensa, mas nem sempre pode. Às vezes acaba saindo, irmão Miguel, e eu acabo falando mesmo. Que seja feita a vontade do Senhor. E nos dias que nós estamos vivendo, o povo cheio de mimimi, cheio de direito, né? Se você falar que isso é pecado, já é processo. É assim mesmo. Quem tem medo de processo, fica sentado no banco. Porque pode ter certeza, muitos processos virão na vida do que é fiel. Ou você duvida? Porque se não vier perseguição para você, você está acomodado com o pecado. Você está com a sua vida espiritual inerte, numa inércia espiritual. Você não está fazendo nada. Em outras palavras, você está acomodado com o mundo. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Meus irmãos da sonoplastia, tudo bem com vocês? Amém? Desculpa a minha desatenção de olhar só para baixo, viu? Perdão. GG, tu? Se tiver outro é o Chrome, né? Amém? Fecha os teus olhos nesse momento e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano e Criador, provedor e mantenedor. Nós te agradecemos por esta oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu, porque estamos aqui mais uma vez reunidos entre irmãos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós suplicamos por tua presença e cremos que o Senhor já se encontra aqui na pessoa do teu Santo Espírito. Agora suplicamos, Senhor Deus, por tua presença em nossas mentes e corações, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa usar o teu servo conforme a tua vontade. Que as palavras que serão pronunciadas aqui não sejam minhas, mas sejam unicamente tuas. Que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. E da mesma forma, os teus filhos que aqui se encontram, possam ser receptivos à tua palavra. E ao entendê-las, Senhor, ao recebê-las, que possam buscar força em ti para colocar em prática. Esteja conosco agora, perdoa os nossos pecados. Suplicamos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, antes da nossa leitura, eu quero fazer só um comentáriozinho. Quando nós analisamos essa questão de liberdade religiosa, obviamente a gente pensa logo em religião, lógico. E eu fui fazer algumas pesquisas em comentários bíblicos nas redes sociais, em algumas fontes, para tentar descobrir quais foram as mais antigas do mundo. E eu descobri que foi o hinduísmo, né? Inclusive isso me fez lembrar algumas pessoas que a gente vai dar estudo e fala, eu nasci em tal igreja e vou morrer em tal igreja, porque ela é a primeira, a religião mais velha. Ela precisa saber disso, que não é a que ela está achando que é, não precisa dar nome, né? Aí tem hinduísmo, zoroastrismo, judaísmo, jainismo, budismo, aí vem o cristianismo, e tem mais outras, um monte. Ou seja, o cristianismo, até quando ele surgiu, ele era visto como o quê? Era uma religião, não? Era uma seita. Era uma seita. Só em Antioquia foi que surgiu esse nome cristianismo, seguidores de Cristo, porque eram os seguidores do caminho. E a igreja foi perseguida por muito tempo. Só quando Constantino, né, o imperador de Roma, ele se converteu parcialmente ao cristianismo, foi que depois de algum tempo, é que o cristianismo foi aceito como religião. E aí, desde então, foi que se expandiu a pregação do evangelho. Só que tem um lado bom e o lado ruim nisso aí. Veja como Deus é maravilhoso. Eu vou explicar mais isso daqui a um pouco, tá bom? Eu volto para lá.
E quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente pensa, mas quantas religiões existem, né? Existem no mundo. E quais são as maiores hoje? As maiores, segundo o IBGE, principalmente aqui no Brasil, né? Mas eu quero falar aqui de uma forma mundial. A maior ainda é o cristianismo, depois vem o islamismo e o hinduísmo. A religião hindu, né, dos indígenas, ou melhor, da Índia, daqueles países. E na época de Jesus, quais eram? Aí a gente pensa assim, só tinha os judeus e a nação gentílica. Não, tinha os escribas, que eram os intérpretes da lei, os fariseus, saduceus, essênios, herodianos e os samaritanos. Porém, a maior parte desse povo aí eram judeus. Mas é como a gente diz, nós somos brasileiros, mas nós professamos a mesma religião? Não. Então nós somos brasileiros, é a nossa nacionalidade. A nossa religião é de acordo com o que a gente professa crer. Assim, muitas pessoas pensam que porque era de lá do Oriente, era todo mundo judeu. Ou poderia até ser judeu, mas a religião, não. Foi quando o judaísmo passou a ser visto como uma religião. E quando o irmão Samuel me falou para pregar sobre liberdade religiosa, eu fiquei, meu Deus, o que eu devo falar? Coloca as palavras certas na minha boca. E eu pedi um texto bíblico para tentar entender. E foi onde eu cheguei à conclusão de que nós devemos meditar um pouco em Josué, capítulo 24, versículo 14, que diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos. Amém? Gente, isso aqui é uma liberdade religiosa. Pode ter certeza. Do ponto de vista bíblico, liberdade religiosa nada mais é que fazer uso do livre arbítrio. Isso é liberdade religiosa. O conceito de religião, se você for pensar, você vai ver que é religar. Religar a Deus o que foi separado pelo pecado. Mas se você for analisar bem, toda religião é de Deus? Não. Então, assim, nem toda religião nos liga a Deus. Mas como saber qual é a religião que nos liga ao verdadeiro Deus diante de tantas religiões atualmente? Porque se você conversar com esses que eu falei aqui, eles vão provar, baseado no seu conceito, na sua interpretação, de que a religião dele é verdadeira. Assim como eu tentava provar para os adventistas que eu, quando era católico, eu professava a religião verdadeira. Eu fui criado, eu não sei, acho que eu nunca falei aqui, não, que eu só preguei aqui acho que 2 ou 3 vezes. Eu fui criado entendendo que nós tínhamos que rezar o Pai Nosso, né? Salve Rainha, as Ave Maria, tudo isso. Santa Maria, né? Tudo isso. Não estou desfazendo, pelo amor de Deus. Maria tem o lugar dela diante de Deus. E qual é o lugar dela? Ela foi uma mulher abençoada, bendita, tu és entre as mulheres, porque ela foi agraciada com a dádiva de conceber Jesus Cristo. Mas ela não é digna de adoração. Entendeu? Mas não é por isso que a gente vai zombar de Maria e deturpar a posição dela. Se encontra no solo, no pó da terra, aguardando a volta do seu filho Jesus. Amém? Passou disso a heresia, a invenção de homem, eu não acredito. Quem quiser achar, acredito, não posso fazer nada. Mas eu acreditava que ela estava intercedendo por mim. Eu acreditava que eu tinha que ir em Bom Jesus da Lapa todo mês de setembro para acompanhar a procissão da Senhora da Soledade. Eu acreditava. Uma vez, quando eu morava em Feira, eu fui atacado por uns marginais, eram 4, e eu tomei uma pedrada aqui, que até hoje tem a cicatriz, tomei uma furada de faca aqui e tudo. E eles queriam me matar. Só porque eu namorei com a namorada de um deles. Isso é besteira, né? Um bichinho bravo. Eu tinha 17 anos nessa época. E eu sei que eu escapei fedendo, como diz o outro. Só que eles não desistiram, eles queriam me matar.
Sabe qual foi a proteção que meu pai me orientou? A minha foi comprar um revólver. A minha foi essa. Mas ele era muito religioso, ele mandou eu escrever, ele ditando, eu escrevendo a oração de São Jorge. E eu colocava no bolso e eu não tirava para nada na carteira, dia à noite. E como se não bastasse, eu tinha que ter um altarzinho em casa, com a imagem de São Jorge e 2 velas de 7 dias acesas, 24 horas. Eu tinha 17 anos. Eu vim morar em Capim Grosso, eu tinha 20 e poucos anos, eu ainda fazia esse ritual. Todos os dias. E eu cria piamente que São Jorge estava me protegendo. Que aquela oração era o meu amuleto de proteção. E agora? O que fazer para falar com uma pessoa dessa que isso aí não estava funcionando? Quem estava protegendo é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Só através do conhecimento da Bíblia. Não adiantava ninguém vir para cá esbravejar diante de mim não, porque eu não aceitava. Então você entendeu o solo, o campo minado que nós estamos pisando quando se trata de liberdade religiosa? Para você colocar na cabeça de um fanático desse tipo Gil da Barraca que ele está errado? Não, eu não estou adorando. É só em memória de quem? De São Jorge? Eu não conheci São Jorge. Mas é assim, é desse jeito. Nós não adora, venera, é a mesma coisa. Amados, e como saber qual é a verdadeira religião diante de Deus? Paulo, não precisa abrir a Bíblia não, viu? Nós vamos passear pela Bíblia, mas se você for procurar, demora. Se você quiser, fique à vontade, mas talvez eu não lhe espere, tá bom? Porque eu falo muito e eu preciso de tempo. Colossenses 2,8, Paulo diz, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios deste mundo e não de Cristo. Nós temos que ter como base as orientações de Deus e não do homem. Para você crer em algo, você precisa conhecer a fonte. Eu acho que o irmão Miguel e o Joseron é advogado, né? Deve ter mais aqui. Aqui é a igreja do povo sabido, ou melhor, sábio, que sabido é um pouco ladrão, né? É sábio, o povo sábio. Então, tem muito conhecimento. Para você crer, você tem que ir para os fatos, para a fonte, até para criar a defesa, o argumento. Então, eu era um crítico ferrenho da igreja adventista. Falasse de Ellen White para mim, eu brigava. O primeiro livro que eu li de Ellen White foi o Conselho sobre Mordomia. Na segunda página, acho que não, perdão, segundo capítulo eu rasguei e joguei no lixo. Quando falou que você que tem filhos, ou melhor, não tem filhos e você tem bens, tem uma herança e tal, e você não tem para quem deixar para evitar picuinha na família, deixa um testamento designando para a obra, mais ou menos assim, né? Rapaz, eu digo, tá vendo que mais uma Maria vai com as outras, é tudo ladrão, rasguei e joguei no lixo. Morreu uma pessoa aqui no Oliveira, uma senhora, eu não conheci, não vou falar o nome não, mas morreu. E ela tinha vários bens, ela morreu, não tinha filhos, não tinha marido, não tinha ninguém. Tudo que ela construiu ficou para pessoas, inclusive inimigos dela. Será que era da vontade dela que os inimigos herdassem o que ela construiu? Não. Não seria melhor que essa senhora insensata tivesse doado para a obra? Uma obra séria. Resgataria muitas pessoas das drogas, do lamaçal do pecado. Aí quando eu fui analisar o contexto que a senhora White estava escrevendo, e eu fui lá para a época dela, inclusive eu não gostava dela de jeito nenhum, e me colocaram como diretor de Espírito de Profecia na minha igreja esse ano, 2024. Como Deus é bom, né? Porque eu leio muitos livros dela. O contexto daquela época, aquela mulher foi a missionária que mais... Ela tinha amor verdadeiro pela obra. Eu não estou endeusando a Ellen White aqui não, viu? Tem alguns crentes metidos a besta, que vem pregar e fala 100 palavras de Ellen White e 10 da Bíblia. Está errado isso, viu? Está errado. Porque já existe uma certa rejeição, assim como eu tinha, muita gente tem, e até que a pessoa venha entender que você não está endeusando Ellen White, então você tem que ter muito cuidado. É só dar uma pincelada aqui no que eu julgava errado, mas depois eu entendi como certo. E tem algumas pessoas que é tão fanática que acham que se ela bocejasse é uma inspiração. Não é assim não. Existem inspirações e orientações, que talvez para aquela época caía bem, mas talvez para hoje não. Não é isso? Pois é, tem que ter cuidado. Então, quando eu fui estudar a história dela, eu vi que verdadeiramente o conselho dela é plausível. E até para os dias de hoje, se você não tem para quem deixar os seus bens que você lutou para conseguir, se é para deixar
para os desconhecidos ainda se matarem, deixe para uma instituição de caridade, doa para a obra se você for membro da igreja. Ah, e se roubar é problema de quem roubou, vai para o inferno. Importante é a sua intenção, não é isso? Então, analisando o contexto do espírito missionário que ela tinha, aí depois eu acreditei. Aí fui lá, comprei outro livro, já li esse outro agora que doaram na igreja, muito bom. Mas vamos voltar para o nosso tema, que está no tema também. Eu tinha uma rejeição pela igreja adventista e pela Ellen White. Amados, se nós formos entender aqui o que nós lemos, nós temos que voltar lá no passado. Nós já vimos aqui Josué, mas vamos voltar um pouco mais. Depois de ter Deus destruído a humanidade com o dilúvio, Deus fez um chamado a Abraão para ser seu representante diante do mundo. Está lá em Gênesis 12, 2 e 3. Vamos só para relembrar, eu vou ler para vocês o que foi que Deus queria que Abraão fosse para o mundo. Qual era a missão de Abraão? Gênesis 12, 1 a 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí o chamado. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, para que tu fiques sentado no banco da igreja, balançando as pernas, cruzado os braços, e não faça nada. Foi para isso? Foi para quê? Para que você seja o quê? Esse chamado foi só para Abraão ou não? Foi para você, Aninha. Foi para você, Necife. Foi para todos nós. Deus chamou Abraão para que ele o representasse diante de todas as nações pagãs. Ali começou o quê? A instituição da religião verdadeira. Amados, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. De início, Abraão foi o modelo para os cananeus. Isso antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Deus havia lhes dado exemplos de como deveriam obedecê-lo, mas como assim? Não existe nenhum relato de que Deus mandou ninguém pregar para Sodoma e Gomorra. Como é que tu pode dizer que Deus deu oportunidade para aquele povo se arrepender? Amados, nós temos que analisar que Ló morava ali em Sodoma e Gomorra. E Ló tinha os mesmos princípios que Abraão, era sobrinho de Abraão. E o que acontece é que Abraão deu um testemunho positivo. Todo lugar que ele chegava, ele sacrificava ao Senhor. Se você ler a história de Abraão, você vê que ele era um homem temente a Deus. Eu não sei como, mas Deus sabe que no meio daquela parentela pagã, Deus encontrou Abraão, que aceitou o chamado do Deus verdadeiro. Então, nem toda família que você acha que está perdida, não está. De repente, Deus pode tirar alguém de lá de dentro que vai ser a salvação da lavoura, na linguagem popular. Então, Abraão foi essa salvação da lavoura naquele povo, no meio daquele povo. Saiu do meio deles, foi para uma terra que Deus lhe mostraria, e a partir dele Deus faria uma grande nação. E Deus usou Abraão como exemplo para os cananeus. Ou seja, Deus havia lhes dado exemplo através de Abraão, e além de Abraão viver temente a Deus e dando testemunho da existência de um Deus supremo, Abraão lutou para libertar os moradores de Sodoma e Gomorra e seu sobrinho Ló, que haviam sido capturados por 5 reinos. Essa história é conhecida, né? E o que acontece? Abraão foi lá, reuniu o seu povo e foi lutar contra aqueles reinos que invadiram um país, ou melhor, 2 cidades ímpias, que o pecado estava por aqui. Mas Abraão não olhou para isso. Ele poderia ter ido lá e tirado só Ló. Não, ele libertou todo mundo. E como essa demonstração, por esse ato de bravura de Abraão, ele foi abençoado por um personagem que muitos, até eu na verdade, fica assim meio que, de onde apareceu? Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E isso nos mostra que, além do exemplo de Abraão para aquele povo pagão, tinha Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo da cidade de rei de Salém, a conhecida Jerusalém. Beleza. Por que a gente está indo tão longe assim? Não se preocupe, vai chegar lá. Então, como exemplo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e procurasse olhar para Deus, Deus já havia instituído povos, né? Abraão, Melquisedeque, e assim sucessivamente. E não foi à toa que tem essa igreja aqui, bonita, né? Linda. Mas é só para tirar foto e postar no Instagram, não?
Não. É para pregar o evangelho. É para viver a essência do cristianismo. É que as pessoas olhem para você e vejam o agir de Deus na sua vida. Pode ter certeza. Igrejas cheias, ultimamente, nós temos visto. Cheias de membros. Não estou falando aqui de vocês. Estou falando num contexto geral. Que nós temos visto ultimamente. Igrejas cheias de membros e vazias de sinceros cristãos. Muitos. Brincando de mudança de vida. Eu confesso que quando eu me batizei, eu não era apaixonado por Deus. De forma nenhuma. Eu queria uma mudança de vida. Eu queria sair do vício. Eu queria mudar minha vida para dar exemplo para os meus filhos. E eu confesso que eu estou me apaixonando por Cristo. Mas nós não se apaixonou ainda? Não, eu estou me apaixonando. A palavra do Senhor diz que os caminhos do justo é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. É caindo e levantando, mas não desistindo da missão. Amados, então o que não faltou aqui para aquela nação pagã antes de ser destruída foi o quê? Exemplo. Exemplo. Nós temos parentes que oramos por eles e com eles tentamos viver na presença de Deus para ver se eles enxergam Cristo através de nós e parece até que estamos enxugando gelo. Você não já teve essa sensação de estar enxugando gelo? Parece que ainda tem a insensatez, uns descompreendidos, de falar, ore por mim. Mas não vem na igreja. Ore por mim para que tal situação resolva. Mas não quebranta o coração, não aceita Jesus. Aí você se sente o quê? Às vezes, impotente. E eu confesso que de vez em quando eu estou me sentindo assim. Dia desse eu estava pregando num local e eu fiz um apelo, eu tinha 20 e poucas visitas. Quando tem 20 e poucas visitas numa igreja, pregadores, que tem um monte aqui, você fica alegre ou não fica? Final da semana de oração, vai ter o quê? O apelo. Em nome de Jesus, nós cremos que vai ter o quê? Decisões, não é isso? Sabe quantas pessoas vieram para esse apelo? Nenhuma. Você imagina como eu me senti? Na última pregação, ou melhor, na penúltima, na sexta noite, eu me senti um lixo, sabendo que tinham 20 e tantas visitas e a maior parte tinha estudo. É a sensação que você sente de impotência que também eu sinto. As pessoas estão acariciando o pecado, estão achando que tem tempo para se arrepender. Não tem. Mas como fazer com que essas pessoas entendam que nós queremos lhe apresentar Cristo? Que estamos querendo lhe apresentar uma mudança de vida? Você vai ver como é que faz isso. Amados, o Senhor nos deixou o mundo como luz e sal. Sal da terra e luz do mundo. E diante da intolerância religiosa, o que temos a dizer? Nem sempre o povo de Deus teve a liberdade de culto. Quando eram escravos no Egito, foram proibidos por Faraó de cultuar o Deus Altíssimo. Só depois das 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito, foi que eles tiveram a permissão, ou melhor, eles foram livres para cultuar a Deus. Porém, se nós analisarmos a nossa leitura aqui de Josué 24, passavam-se 40 anos no deserto, o povo de Deus viu todos os milagres no Egito, assim como você tem visto Deus agindo na sua vida. Assim como você orou pelo seu marido, lembrei da irmã Francileide, que orou muito para que o varão dela, o Adão dela, tomasse a decisão. Valeu a pena ou não valeu, irmã? Olha lá o homem servindo a Deus. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, tendo vários exemplos com a presença de Deus diante deles. Mas quando foi para entrar na terra prometida, o que é que Josué pediu para eles? Por que Josué falou isso? O povo já estava se corrompendo. Aquela geração que saiu do Egito já não estava lá, só tinha Josué e Calebe. E os filhos daquele povo viu também os milagres que Deus fez, que Deus havia feito. E ao entrar na terra prometida, Josué disse o que para eles? Para que eles servissem a Deus e que não adorassem os deuses dos amorreus, porque eles estavam entrando em nações pagãs. Só que eles já estavam se corrompendo no pianinho, mesmo no meio do povo de Deus. Eles já tinham imagens e esculturas, já estavam profanando o nome de Deus. Existe uma coisa que eu sinto hoje, se você não tiver esse sentimento, reveja o seu conceito do que é ser cristão. É tristeza quando eu vejo um irmão, não só da igreja adventista,
quando eu vejo um crente apostatar, adulterar, ser acusado de estupro, de roubo, eu sinto mal com isso, eu me sinto mal. Porque quando as pessoas falam lá na rua, diz assim, um crente, e ali é porque é crente, viu? Aí você é o quê? Crente. Aí você vai ficar alegre com a queda do teu irmão? O cara lá rouba, mata, estupra, mas ninguém fala, um católico, viu? Fala não. Mas quando um crente erra, um crente. Não é assim, Joserão? Você está entendendo? Que nós estamos sendo observados a todo momento e somos criticados e pouco elogiados, não tem nada, o elogio é um perigo. Mas eu fico triste quando eu sei que um irmão ou a irmã caiu. E fico mais triste ainda quando eu vejo que irmãos na igreja ficam propagando o inferno na vida do outro. Isso é feio. Olhe, cuidado, a igreja está cheia de joio, mas você não precisa ser joio. Amados, ninguém é forçado a adorar a Deus. Na hora que o povo ia entrando na terra, Josué lhe deu orientações, disse que eles deveriam adorar o Deus Altíssimo e não se contaminar com os outros deuses. Ninguém era forçado a adorá-lo, mas foram alertados quanto às consequências do paganismo. Se nós lermos Deuteronômio 28, nós vamos ver que tem ali o quê? Duas escolhas. A obediência gera o quê? Bênção. E a desobediência? Maldição. Sabe por que às vezes tem um monte de pessoas que está na igreja, se batizou já tem anos, mas a vida é um inferno? Porque dizem ser cristãos, mas vivem em desobediência. Quantas pessoas aptas a assumir cargo aqui, de cantar, de pregar, de ser diretor, de ser líder de departamento, mas quando dá o nome não pode. Por quê? Porque não está com a vida em dias. Estão caminhando a passos longos para onde? Para o paraíso não, para o inferno. Isso é um absurdo. Eu fico triste com isso. Conhece a verdade dentro da igreja que se diz ser a igreja verdadeira, vivendo a mentira. No meio do povo que Josué conduzia até a terra prometida, estava do mesmo jeito. Mas ele disse, eu e minha casa servirei. Faça o mesmo. Ore pelo seu irmão, convide ele a andar pelo caminho certo. Você não pode forçar, mas você também não pode ser omisso em alertá-lo do pecado que ele está vivendo. Então, nesses dias de liberdade religiosa do Estado laico, que teve seu lado positivo e seu lado negativo, é um perigo, porque às vezes você fala assim, eu tenho que respeitar a religião do outro. Não entenda respeitar com desculpa para não pregar. Você tem que respeitar sim, mas isso não quer dizer que você deve se silenciar diante do pecado, porque quem se silencia diante do pecado é o quê? Cúmplice do pecado. Hoje tem muitas pessoas com opções sexuais diferentes da gente, mas se falar dá processo, e eu vou dizer que Deus aprova, porque agora tem umas igrejas que adotam isso, aí eu vou dizer, não mudou. Mudou o quê, rapaz? Presta atenção, mudou nada, é pecado, se não se arrepender vai para o inferno. Mas a gente está se calando diante do pecado, tudo em nome da liberdade religiosa. Tem seu lado positivo, mas tem seu lado negativo. Josué alertou, ele não pode forçar, então nós temos que alertar, com amor, com carinho, com respeito, com cortesia, para que salve do pecado. Essa é a nossa função como verdadeiros cristãos, senão seremos omissos e seremos cobrados, o sangue desse povo vai recair sobre nós, pode ter certeza. Ou seja, essas religiões pagãs não acabaram. Será que acabaram? Não, elas ainda existem, talvez não do mesmo jeito. Nos compete como verdadeiros cristãos alertá-los essas pessoas que estão em pecado. O cristão que é indiferente ao pecado está em pecado. As religiões pagãs cananeias eram compostas de adoração com a deusa da fertilidade, Deus da chuva, Deus disso, Deus do trovão. Eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, igual muitas que a gente vê por aí hoje. Tinha os rituais de orgias, que já existem, essas igrejas satanistas, no Brasil inclusive. Um dia desse eu vi numa rede social, um camarada lá convidando as pessoas a fazer a sua inscrição para o culto da igreja deles. E sabe o que era que tinha lá?
Era aquela bagunça na orgia, na profanação, em tudo que você pensar. E você acha que tinha adeptos, seguidores? Será que tinha? Não. Topada. Porque muitas pessoas dizem ser tementes a Deus, mas não conseguem se libertar, ou melhor, não querem se libertar do pecado, da orgia, da prostituição. Querem prazeres carnais. Vamos ver se quando o fogo consumir sua carne, seu corpo, se você vai gostar. Porque Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Ele quer salvar o pecado do pecado, mas Ele não vai salvar o pecado no pecado. Ou se liberta do pecado, ou vai ser queimado junto com ele. Pode ter certeza. E quem diz isso é Gil da Barraca, não? É a palavra de Deus. Doem quem doer. Amados, se você pode abrir se você quiser para Ezequiel. Por que eu estou aqui falando assim? Ezequiel 3,18. Eu vou lhe dizer por quê. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode ver por que o meu interesse em pregar o Evangelho. Ezequiel 3,18 diz assim, quando eu disser ao perverso, presta atenção, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, ou no seu pecado, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Fique calado que você vai para o inferno também. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, ou a tua vida. Aí você fala, eu quero só congregar, mas eu não tenho nada a ver com a tua vida se tu está em pecado. Eu não tenho nada a ver se tu decidiu por essa escolha aqui, e você ignora o pecado, você se torna cúmplice do pecado. Mas se você foi lá, orou com essa pessoa, com amor, com carinho, disse, olha, o Senhor Jesus te ama, porque tu é filho dele assim como eu sou. Mas você precisa se libertar desse pecado, porque senão quando ele voltar você vai ser consumido pelo fogo. Arrependa-se o quanto antes. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Mas eu não posso. E você veio para quê aqui? Para enfeitar a igreja? Tem alguém que está em pecado que você quer ver no céu? Não precisa levantar a mão. Tem. Você orou com essa pessoa? Ou você está respeitando a liberdade religiosa dela? Respeite. Respeite. Mas não seja omisso. Não seja conivente com o erro dela, porque será cobrado. O Senhor vai requerer de você o sangue dessa pessoa. Pode ter certeza disso. Se você é cristão, você não precisa botar uma placa na testa ou no peito. Eu sou adventista do sétimo dia. Adventista é um título, viu? Você tem que ser cristão. Adventista é o nome da instituição ao qual nós congregamos. Você tem que ser cristão. E quem é cristão tem a semelhança de quem? Mas eu não preciso falar. Não precisa falar não. Mas se você trabalha numa empresa, se você trabalha em qualquer lugar que seja, e você tem uma equipe de colegas, e você nunca orou com eles, se você nunca falou do amor de Jesus por eles, reveja o que é ser cristão. A partir de hoje, não perca a oportunidade de dizer a ele que Deus abomina o pecado dele, mas que o ama e quer salvá-lo. Seja no baba quando for jogar bola, seja no trabalho, seja onde for, não perca a oportunidade de orar com essa pessoa. Eu não quero falar para me exaltar não, mas eu tenho ido até no consultório médico, e quando termino eu digo, posso fazer algo pelo senhor, pela senhora? Pode, posso orar com você? Tem uns que, posso fazer uma oração com você? Meu irmão, tem casos que quando eu abro o olho a pessoa está chorando. Existem muitas pessoas precisando de uma oração, e você se omite em nome da liberdade religiosa. O Estado laico é porque é preciso separar Estado de igreja, de religião. A igreja de Roma, tinha o poder de Estado, e ela mandava e desmandava. Na Revolução Francesa, quem quiser estude a história, o propósito foi bonito. Era lindo o sonho. Lindo. Igual muitos sonhos que alguém está vivendo aí, achando que vai ficar bom. Vai não, rebanho, deixa para lá. Vai ficar bom não, vai piorar.
A Revolução Francesa era porque a igreja dominava tudo, o povo não tinha liberdade. Mas o que aconteceu? Morreram centenas de cristãos. No dia de São Bartolomeu, mais de 200 cristãos foram mortos em praça pública. As Bíblias foram queimadas e jogadas em praça pública. 3 anos e meio de perversão sexual, orgia, paganismo, tudo virou um caos, não foi? Ai não, fizemos besteira, não tem que ter uma ordem, porque onde não tem ordem, tem desordem, tem bagunça. Voltou. Aí hoje nós estamos caminhando a passos longos por conta desse estado laico, de uma perversão espiritual. Igreja de todo modelo. Deus é Deus de amor, Ele é o Deus de todos, Ele é o Deus de todos, mas Ele não é Deus de pecado. Nós temos que adorá-lo em verdade e em espírito. Eu repito e digo, existe uma igreja verdadeira sim, um povo, mas é aquele que procura, nós vamos entender, viver a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Amados, e qual é a religião que salva diante de tantas? Os tempos são outros. Hoje, talvez as pessoas não estão mais matando crianças para fazer sacrifício como fazia. Ainda matam, oferecendo criança aos demônios. Naquela época lá dos cananeus era demais, mas hoje ainda existe. Mas não estão fazendo porque hoje a polícia descobre e prende, mas naquela época não tinha isso. Só que os tempos são outros, as pessoas também. Alguns pecados de hoje podem ser diferentes dos pecados daquela época, mas pecado sempre será pecado, e não existe meio termo para o que é pecado. Mas como salvar o pecador, guiar no serviço, sem machucá-lo? É fácil. Entendendo que todos nós somos pecadores e precisamos ter o sentimento de Cristo. Amor. Amor, Senhor. Amor. Eu vou chutar em sua canela, durma, você vai dizer. Amor uns pelos outros. Não adianta você ter se batizado ali, Jamie que se batizou recentemente. Não adianta ter tomado um banho ali, com licença a palavra, mal tomado, que nem passou sabonete nem shampoo. Ali só vai ter validade para você se você verdadeiramente se sentir batizado, remido pelo sangue de Jesus. As suas palavras, a maneira como você anda, a maneira como você fala, como você se veste, deve apontar para quem? Para Cristo. As pessoas precisam ver Cristo através de você. Nós sejamos a única Bíblia que os nossos vizinhos leem. As pessoas estão nos observando. Não para nos elogiar. Mas quer saber se está sendo observado? Tu quer saber? Cai. Erra. Para tu ver se tu não está sendo observado. Comete apostasias. Para tu ver. Você pensa que nem existe. Quando você comete um erro, o mundo todo te aponta. Você está sendo observado? Sim. Mas como viver na presença de Cristo? Sendo sincero. Tentando amar os nossos irmãos que às vezes nem falam com a gente quando vê na rua. Tentando amar aqueles que você dá um trocado para comprar um lanche, mas ele vai comprar um cigarro de maconha. Tentando amar aquela que não quer lavar uma roupa, mas quer se prostituir. Tentando amar aquele que tem uma religião que é totalmente contra os princípios de Deus. Aí você faz o quê? Você trata bem, trata com carinho, com amor, ora com essa pessoa, devagarzinho, igual quando você quer pegar um passarinho. Coloca a ração todo dia um pouquinho de água, nesse calor mais ainda. Vai devagarzinho, pensa que não, ó. Está aqui na mão. Mas não se ache não, viu? Está aqui para você pedir ao Espírito Santo que molde, que resgate essa vida do pecado. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Amados, precisamos entender que só através do amor uns para com os outros, tendo o sentimento de Cristo, e saber que todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus ou da presença de Deus. O pecado nos separou de Deus. E nós nos aproximamos diariamente. Alguns dizem, eu vivo na presença de Deus. Você pode até estar agora, mas não quer dizer que você vai estar durante o dia. A bênção de agora de manhã só se vive o dia todo? A oração que você fez de manhã, você já está blindado até o final do dia? Não.
Os nossos pensamentos têm que estar 24 horas, a cada minuto e segundo, voltado para Cristo. Quando fazemos isso, o irmão vem bravo de lá para cá, falar uma heresia, alguma besteira, ou até lá na rua, você fala, não, aí é o capeta. Ele não sabe não, mas aí é o capeta que quer tirar minha consagração. Aí você, calma irmão, fica em paz. Depois a gente resolve isso. É difícil, mas não é impossível. Quando estamos alicerçados em Cristo, ninguém nos derruba. Amados, é preciso viver a religião na prática. Tiago 1,27 fala que a religião verdadeira e sem mácula, isso aqui, algumas pessoas deturpam a Bíblia e querem fazer da Bíblia seu livrinho de agrado, de massagear ego. O Tiago 1,27 diz o quê? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Só que as pessoas só lê até aqui, ó. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Para aí. Não é assim? Mas o complemento é o quê? E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Existem algumas religiões que é campanha missionária para construir casa, para dar cesta básica, para dar sopão, para a campanha do agasalho, de tudo, mas desobedecem a Deus, se contaminam com o mundo. Existem tantas religiões aí que são de caridade, de fazer campanhas, que você fala aquilo que é uma religião, mas se não estiver obedecendo a Deus, de nada adianta. Eu conheço pessoas que vivem na prostituição, no crime, mas se você estiver fazendo uma campanha, ele é o mais generoso. Sabe o que é aquilo ali? Descarrego de consciência, achando que sendo generoso na oferta que vai dar para ajudar a igreja ou a família carente, vai diminuir os seus pecados diante de Deus. Mas não é só isso. Manter-se incontaminado com as coisas desse mundo é fazer tudo aquilo, mas não se corromper com os costumes pagãos do mundo. Vi passar de longe uma vez, Severininho. Eu era moleque, morava em Feira. Ele era amado lá no bairro, no George América e Campo Limpo. George América era o campo da aviação, nem existia o bairro George América ainda. Severininho era procurado pela polícia, ele roubava, matava, assaltava banco, mas lá no bairro a polícia não entrava. Por quê? Porque era ter uma família com necessidade, faltando gás, o bujão chegava, faltando comida, a cesta básica chegava. Exame, Severininho dava o dinheiro. Só que as pessoas recebiam esse dinheiro de Severininho, mas não sabia que motoristas de caminhão eram mortos para a comida chegar na sua mesa. Seguranças de banco eram mortos para poder eles comprar o seu apoio. Que na verdade o que eles precisavam não era exercitar o amor, era o escudo humano. E muitas pessoas hoje, dentro da igreja, estão se corrompendo por coisas, estão sendo coniventes com pessoas que desobedecem a Deus, simplesmente para puxar para a asa, pastor Sardinha. Se arrependa ou vai para o inferno. Você deve sim fazer boas obras, ser beneficiado através das obras, mas a sua verdadeira fé, ela tem que estar alicerçada na rocha, em Cristo. E quem diz que tem fé, quem diz que crer, procura obedecer. Amados, qual é a religião verdadeira? Tiago disse aqui uma delas, e uma das características, mas a Bíblia também diz quem são os verdadeiros adoradores. Se você vê lá em Apocalipse capítulo 12, diz que o dragão, ele ficou furioso com o povo, né? Quem é esse povo? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, se existe uma igreja verdadeira, existe um povo também verdadeiro. Mas é aqueles que tentam guardar. Parejou, ali não falou tenta não, ali falou guarda. Ali está guarda, né? É o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Só que nós, adventistas do sétimo dia, nós temos que entender ali que é um povo que tenta guardar os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Olhe para você no espelho. Não precisa falar para mim não, você se conhece. Você verdadeiramente guarda os mandamentos? Só porque guarda o sábado? Gil, o que é que você quer fazer com isso? Quer dar um nó na nossa mente? Eu quero lhe entender que sem a presença de Deus na sua vida, no seu coração, sem o Espírito Santo habitar em você, você não consegue guardar os mandamentos.
Porque você pode obedecer 9, mas quando chega no último, a cobiça, você se contamina, você se acaba. Então nós tentamos guardar os mandamentos de Deus e viver o testemunho de Jesus Cristo. É acreditar na profecia, porque Jesus é o cumprimento de uma profecia. E nós temos fé que Ele vai voltar para se cumprir a outra profecia. Mas temos como verdadeiros adoradores viver semelhantes a Cristo. Amados, omissão é covardia. Ou com ou sem perseguição, precisamos cumprir a missão que Deus nos confiou. Em Apocalipse 21:8 diz que os covardes ficarão de fora do céu. Os covardes ficarão de fora do reino de Deus. Deus não força ninguém a adorá-lo, mesmo sendo esse um direito dele, unicamente dele. Porém, como cristãos, somos responsáveis em anunciar a mensagem de salvação ao mundo. Somos os responsáveis. Você que se batizou recentemente, você que está na igreja há décadas, tem a mesma responsabilidade sobre os seus ombros. Devemos alertar as pessoas que é chegada a hora do juízo. E que este é o último apelo de Deus, para que a humanidade se arrependa dos seus pecados, abandone a idolatria e adorem aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas. Não brinquem de ser crentes. Jesus está voltando. E o melhor sermão não é o que eu estou fazendo aqui não, viu? É o que eu vou pregar quando eu sair daqui. É o vivido, minha irmã. Não adianta fazer um bom sermão, que eu nem sei se foi bom. Não adianta cantar a melhor música, mas em casa não tem uma vida harmoniosa com o esposo, com os filhos, com o vizinho. Se acha a última bolacha do pacote, porque a vizinha do lado é do candomblé. Aquele povo ali é dos orixás. Aquele povo ali cultua demônios. Você vai pregar para quem? Para adventista? Você quer converter adventista? Você está entendendo? Deus te confiou a missão para falar para essa gente que está no pecado. Gilton vai ser processado e eu com isso. Eu vou ser perseguido, eu não posso ser processado. Ah, Miguel Bento ali para me defender, o José para defender. Se não conseguir, ó, o advogadão lá em cima. Mas eu não posso me calar diante do pecado. É tantas religiões cultuando demônios e nós ficamos calados. É necessário sim o Estado laico, igreja no seu lugar, Estado no seu lugar. Mas uma coisa eu lhe digo, quem no começo dominou a religião foi o Estado, e quem vai dominar no final é o Estado. Eu fui apedrejado na época da política, porque eu fui me posicionar diante de um candidato. Eu não tenho candidato de carteirinha, eu não sou fã de político nenhum, já fui convidado a me envolver na política, não gosto. Mas o que eu estava defendendo, estou defendendo, é princípios. Princípios. Princípios são inegociáveis. Não importa o que você está defendendo. Se o que você está defendendo não estiver, como assim diz o Senhor, você vai para o inferno. E quem diz isso é a Bíblia. Foi por isso que os homens morreram, os mártires. Foi por isso que os grandes homens da reforma foram perseguidos e queimados, porque eles não negociaram a sua fé. E nós estamos vendo nos últimos dias esse Estado laico, crentes se corrompendo para defender a brasa da sua sardinha. Isso é uma vergonha, isso entristece a gente. Eu não estou defendendo homens aqui não, eu estou defendendo princípios. Princípios. A própria serva do Senhor, na época da eleição, lógico que ela não falou na época da eleição, pegaram um vídeo dela, uma fala dela, e colocou que nós deveríamos o quê? Tomar nossas decisões, que a igreja não se envolve, ela é a parte de política, mas que a decisão do cristão tinha que ser baseado com quem defende os princípios de quem? E aí? Não se arrependa não, que o fogo de Malaquias está lhe esperando. Eu tenho que falar isso, sabe por quê? Porque quando eu vejo alguém falar mal de você, sim, eu fico triste, porque você é meu irmão em Cristo. Se alguém falar mal de você e eu não me entristecer, eu não estou convertido. Eu preciso me condoer com a sua dor. Eu preciso me sensibilizar diante da sua dor. Amados, nós precisamos entender que a missão é de todos. Mas aquele que não abraçar a missão está se declarando contra Deus, omisso à vontade de Deus. É difícil. Não existe uma palavra da Bíblia, um texto que fale que é fácil, mas que é gratificante é. Conta-se a reflexão de que alguém foi na casa de um artesão, um ourives, alguém que trabalhava na produção de joias,
E ele estava produzindo uma joia de ouro. E colocava no fogo. E as borras iam saindo. E o camarada disse: como é que você sabe qual é o ponto? Quando vai ficar uma joia, algo de valor? Ele disse: é fácil. Eu coloco no fogo, tiro algumas borras, vai saindo o excesso, eu coloco de novo. Mais fogo, mais fogo. Sim, mas e o ponto? Quando é? Quando eu pegar o ouro e me refletir nele, está puro, está limpo, é uma joia preciosa. Esse ouro somos nós. Quando nós refletir para o mundo a imagem de Cristo, estamos aprovados. Se você ainda não está refletindo a imagem de Cristo na sua maneira de viver, nas suas escolhas, dentro e fora da igreja, procure fazer isso o quanto antes, porque é chegada a hora do seu juízo. Que Deus abençoe a todos.